obrigada, viu, pela participação. E hoje, um pouquinho mais cedo, a gente teve um outro acidente aéreo. Foi um pouco antes de entrarmos no ar aqui com o Bora Brasil. O avião de pequeno porte caiu na região rural de Mato Grosso, na cidade de Apiacás. A aeronave tinha capacidade para transportar 7 pessoas, mas estava com 5 a bordo, incluindo o piloto e familiares, né, de uma das vítimas, que convidou essas pessoas todas para fazerem um passeio pela região, onde é muito comum, inclusive, esse tipo de rota, de passeio, para realização de pesca, né? Uma atividade bastante comum na região. Essa aeronave acabou caindo, era um bimotor King Air, que caiu a cerca de 1.000 quilômetros de Cuiabá. Todas as pessoas que estavam na aeronave, infelizmente, morreram. O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia. A polícia militar encontrou os destroços, mas não tem ainda mais informações da causa desse acidente, né? A informação que a gente tem é essa, de que havia 5 pessoas na aeronave, 2 foram localizadas, mas a polícia já garante que não há condições de sobreviventes nesse acidente. Mais um, né? Acidente aéreo, infelizmente. 2h21, a gente já vai a Brasília, até para repercutir um pouco do que a gente vai falar aqui nesse instante, né? O presidente Lula hoje deu mais uma entrevista a uma rádio, dessa vez do Sul. Maduro nas eleições da Venezuela, né? Lula disse que, no entanto, tem que respeitar a soberania do país e, por isso, não pode tomar nenhuma decisão precipitada. O que ele chama de precipitada é dizer que as eleições por lá foram irregulares. O que Lula disse foi: os documentos precisam ser apresentados. Isso não aconteceu ainda, enquanto a gente não vê as atas, né, da votação. A gente não pode dizer se as eleições foram fraudadas ou não, né? O Brasil tem sido muito cobrado em relação a isso, até porque tem uma relação direta com a Venezuela e ajudou a Venezuela a negociar também a situação do país, reduzir os embargos ao país com os Estados Unidos. E foi um dos interlocutores pelos quais a Venezuela garantiu que faria eleições limpas e tudo mais. E é isso que a gente está vendo que aconteceu, algo bastante diferente por lá. Vamos ouvir aqui o que disse o presidente Lula sobre a Venezuela. O senhor não reconhece que o Maduro seja o presidente eleito do... Ainda não. Ainda não. Ele sabe que ele está devendo uma explicação para a sociedade brasileira e para o mundo. Ontem eu tive uma reunião com o presidente da Colômbia, antes de ontem eu tinha tido uma reunião com a Colômbia e com o México. Para ver se a gente encontra uma saída. Eu não quero me comportar de forma apaixonada e precipitada. Eu sou favorável a fulano, eu sou contra. Não, eu quero o resultado. O Maduro tem 6 meses de mandato ainda. Então, se ele tiver bom senso, ele poderia tentar fazer uma conclamação ao povo da Venezuela, quem sabe até convocar uma novas eleições. O que eu não posso é ser precipitado e tomar uma decisão. Da mesma forma que eu quero que respeite o Brasil, eu quero respeitar a soberania dos outros países. Tá aí a fala do presidente Lula, nessa entrevista, né, que ele concedeu à Rádio T do Paraná hoje de manhã. E essa proposta, né, de um governo de coalizão ou um segundo turno das eleições, né, que na prática seria uma segunda eleição, tudo isso está dentro de um pacote de propostas que o governo brasileiro está defendendo e apresentando para outros países que também são interlocutores com a Venezuela. O México já não quer se envolver tanto nessa questão, suspendeu essas negociações, mas o Brasil segue nessas conversas. Inclusive, hoje, o assessor especial do Palácio do Planalto, o Celso Amorim, foi até o Senado para prestar esclarecimentos sobre essas propostas, né, que o Brasil tem para a Venezuela. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é o Rafael Procópio, direto de Brasília. Tudo bem, Procópio? Boa tarde. Oi, Ana. Boa tarde a você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Muitos assuntos diferentes aconteceram nesta quinta-feira, ainda estão acontecendo, na verdade, relacionando esta relação diplomática justamente do Brasil com a Venezuela. A gente vai começar agora falando um pouquinho de uma viagem do chanceler, do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Ele está partindo do Brasil nesta quinta-feira para a Colômbia. Por lá, ele vai conversar mais uma vez com o chanceler colombiano Luiz Murillo e, é claro, eles vão conversar
sobre essa crise na Venezuela. Lembrando que México, Colômbia e Brasil são os principais países aí da América Latina com relações com a Venezuela. E esses 3 países, o México agora mudando um pouquinho o seu posicionamento, tentando se afastar um pouco desta questão, mas esses 3 países estão concentrando um pouco mais essas ligações, essas questões diplomáticas com a Venezuela, para tentar achar um ponto em comum, uma solução pacífica para tudo que vem acontecendo desde o dia 28 de julho, aquela eleição contestada que, segundo o órgão oficial da Venezuela, deu a reeleição a Nicolás Maduro com um pouco mais de 51% dos votos. Além disso tudo, na manhã de hoje, o presidente Lula concedeu uma entrevista à Rádio T, lá do Paraná, foi questionado sobre a questão de Maduro e Venezuela e falou que o Brasil ainda não reconhece a reeleição de Nicolás Maduro e que o presidente venezuelano deve uma explicação à sociedade brasileira e ao mundo como um todo. Lula ainda disse que se Maduro tiver bom senso, poderia fazer uma conclamação do povo e até convocar novas eleições. Curiosamente, mais ou menos na hora que essa entrevista foi ao ar hoje cedo, o assessor da presidência para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, estava justamente como você estava falando, Ana, estava lá no Senado, na Comissão de Relações Exteriores, prestando esclarecimento aos senadores sobre a diplomacia brasileira no caso da Venezuela. E ele chegou a dizer que a posição do Brasil em momento nenhum foi pedir novas eleições. Curiosamente, ele foi interpelado pela senadora Tereza Cristina, ex-ministra, inclusive, da Agricultura do governo de Jair Bolsonaro, e pouco depois ele leu um trechinho dessa entrevista, onde pela primeira vez o Brasil, pelo menos na forma oficial, na forma do presidente Lula, falava sobre novas eleições, uma possibilidade, não um conselho, nem um pedido, mas uma possibilidade, uma saída. E justamente possibilidades de saídas foram os temas principais ditos por Celso Amorim. Ele disse que lá no Senado que a posição do Brasil é de sempre procurar uma solução pacífica para a crise da Venezuela. Afirmou também que a posição brasileira é muito difícil na questão, pois não se pode garantir uma reeleição sem acesso às dados oficiais, dizendo aí o caso de Nicolás Maduro e do órgão oficial da Venezuela, e também não é possível garantir a vitória da oposição com as garantias que eles mostram no momento. Então, para ele, assim como o presidente Lula também tem ressaltado em outras oportunidades, o diálogo e uma solução pacífica é a única coisa que pode tirar a Venezuela dessa situação. O ex-chanceler também negou qualquer suposição de que o Brasil será excluído diplomaticamente pelo posicionamento atual relativo à Venezuela, dizendo inclusive que a postura diplomática brasileira vem sendo elogiada. Ele citou alguns elogios, a gente sobre Casa Branca, sobre Brasil e Estados Unidos, e reafirmou aquela informação que a gente já tinha trazido aqui na nossa programação, que entre hoje e amanhã o presidente Lula deve conversar mais uma vez por telefone com o presidente Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Lembrando que o presidente Lula está em agendas no sul do Brasil, hoje no Paraná, logo mais segue para o Rio Grande do Sul, ainda em todos aqueles esforços de reconstrução do Estado por conta das tragédias que a gente viu relacionadas às enchentes neste ano de 2024. Muito assunto, muita diplomacia aqui em Brasília, viu, Ana? É isso aí, né? O Brasil foi mexer com o vespeiro e agora está sendo cobrado para dar respostas, né, em relação à situação da Venezuela. Qualquer novidade a gente está por aqui, Rafael Procópio. Obrigada, viu? Bom trabalho. E vice-versa. Até mais. Valeu, até mais.